Olá, Nação Santista, eu sou Giovanni Martinelli, passando aqui para a gente fazer uma análise, um balanço do Santos nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro que encerrou neste final de semana. O Santos, lamentavelmente, perdeu para o Flamengo por 1-0 no sábado, né? O Santos terminou na terceira colocação com 37 pontos. É a melhor campanha do Santos no Brasileirão nesse formato. No primeiro turno, né? Esse formato existe desde 2006, pontos corridos com apenas 20 times, e o máximo que o Santos tinha conseguido até então foram 35 pontos em 2017, né? Neste ano, o Santos teve 37 pontos. O balanço do Santos nesse campeonato, assim, acho que dá pra gente dizer que foi um primeiro turno até agora de altos e baixos, né? O Santos começou com uma expectativa não muito positiva pela eliminação no Campeonato Paulista, pela eliminação na Copa Sul-Americana, mas já no primeiro jogo o Santos ganhou do Grêmio em Porto Alegre. E assim, o que mudou um pouquinho o cenário da equipe, né? Passou a dar mais confiança até para o torcedor. E daí o Santos começou bem, mas daí teve o tropeço contra o Palmeiras 4-0 no Pacaembu. Novamente ali o entusiasmo do torcedor caiu um pouquinho, né? Mas aí um pouquinho antes da pausa para a Copa América e depois logo nos primeiros jogos depois da Copa América, o Santos conseguiu 7 vitórias seguidas, assumiu a liderança da competição, jogou 4 vezes com a Vila Belmiro lotada, impulsionada aí por esse desempenho nesses jogos. E vieram os tropeços contra Cruzeiro, contra São Paulo, especialmente contra o Fortaleza na Vila Belmiro, num jogo que estava ganhando de 3-0. E novamente assim, o Santos terminou com aquela sensação de que tá legal, mas poderia ter sido melhor. E é mais ou menos com essa sensação que o Santos entra no segundo turno. O São Paulo deu uma entrevista interessante depois do jogo contra o Flamengo. Ele disse que tem certeza que os jogos no segundo turno serão muito mais complicados do que foram no primeiro. O Santos tem uma vantagem de enfrentar ali os principais rivais como mandante, né? Flamengo, o Santos vai receber. O Santos vai receber o Palmeiras, vai receber o São Paulo. Só o jogo contra o Corinthians entre os primeiros ali vai ser, e contra o Internacional serão fora de casa. Então o Santos tem esse fator positivo, né? A gente levantou alguns números no diário hoje para colocar para vocês e algumas coisas chamam a atenção, né? Sacha e Carlos Sanches foram os dois principais artilheiros, com 8 e 6 gols, e os jogadores que mais participaram, né, com 18 participações cada um. O Soteldo foi um dos reis da assistência, aí, com 3 assistências ao lado do Sanches e do Jorge, mas foi o jogador que mais recebeu cartão amarelo. Ele já recebeu 7 cartões amarelos na competição. É um número bastante alto para um jogador que é um atacante, né? E daí tem algumas coisas também que chamam a atenção. Entre os jogadores que estão à disposição, fazem parte do elenco, só os 2 goleiros reservas ali, o João Paulo e o John, que não tiveram uma oportunidade, e o Jobson. Também assim, Matheus Ribeiro e Brian Ruiz não tiveram chance, mas eles já não estão fazendo mais parte ali do elenco, né? O Jobson tá, e ele foi o único jogador de linha, assim, que a gente pode dizer, que não jogou 1 minuto sequer no campeonato. É uma coisa que assim a gente não consegue entender direito. Por mais que ele não tenha se encaixado no elenco, como o São Paulo falou, todo mundo teve oportunidade menos ele. Isso é uma coisa que um pouco estranha, né? Outra coisa que a gente colocou aqui é que dos jogadores das categorias de base, tirando o Gustavo Henrique, que já é mais velho e tal, só o Caio Jorge foi aproveitado. Ele participou de 19 minutos contra o Internacional, e nenhum outro jogador da base foi aproveitado nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vários foram relacionados para o banco de reservas. Eu vou dar uma lista aqui, ó. O lateral Cadu, o zagueiro Wagner Leonardo, o volante Ivonei, o meia Lucas Lourenço e os atacantes Yuri Alberto, Alexandre Tan e Alanzinho. Todos esses foram relacionados para algum jogo, mas não tiveram chance de atuar. E o Santos terminou na 18ª colocação na média de público, com 11.000
4.692 torcedores em média, né? Assim, é a lotação da Vila, né? O Santos só jogou na Vila, tem praticamente ali a média, a lotação da Vila. Então, assim, o balanço que a gente faz é que foi um primeiro turno de altos e baixos. E para conseguir algo mais no campeonato, o Santos precisa ser mais regular. Perder para o Flamengo no Maracanã é normal. Empatar com o Fortaleza na Vila não é. Empatar com o time reserva do Atlético Paranaense na Vila não é. Por sinal, neste final de semana, o time reserva do Atlético Paranaense perdeu em casa para o Avaí, que é o lanterna da competição. O que mostra quão ruim foi o resultado do Santos na semana passada. Então acho que esse é o ponto que o Santos precisa acertar aí pro segundo turno. Precisa ser mais regular. Então, assim, se conseguir ser mais regular, o Santos tem condições de brigar sim pelo título até e garantir uma vaga na Libertadores com uma certa facilidade até por essa gordura que acumulou nesse bom primeiro turno em questão de pontuação. É mais ou menos isso a nossa análise. A gente vai ter lives aqui na terça e na quinta-feira para comentar mais sobre esse assunto. Contamos com a participação de vocês. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixem seu like aqui para vocês ficarem sabendo tudo o que está acontecendo com o nosso Santos. Um abraço a todos vocês.